senhor presidente, senhores deputados, eu estou até estranhando que tem 2 meses que eu estou tentando marcar minha participação no Pinga Fogo, e sem falar, eu sou o 15º, 18º, hoje era o 6º, e acabou que eu virei o 11º. Eu acho que esse 11º está me deixando, eu gostaria de fazer aqui uma reclamação à assessoria da casa, porque eu tenho quase 2 meses que eu não falo, sempre sou um dos últimos, ainda tenho só 9 minutos, mas será o bastante para a nossa manifestação. Eu, em primeiro lugar, senhor presidente, senhores deputados, eu gostaria de falar uma coisa que está me incomodando e muito. E não vejo esse incômodo da mesma forma com a base do governo aqui nessa Assembleia. É o estado de greve que vive em Minas Gerais. Estado de greve que vive em Minas Gerais. Polícia Militar, semana passada, fez uma movimentação de 10 mil policiais. Nada na imprensa. Polícia Civil está de greve, inclusive com faixas nas delegacias, né? Também a gente não vê ninguém falar nada e nenhuma manifestação por parte do governo. As professoras vão entrar de greve, a área da saúde de greve. E parece para a população menos avisada que em Minas Gerais está tudo a mil maravilhas, que nada está acontecendo. O governador, nosso governador Anastasia, não está tendo informações corretas, porque isso pode nos lembrar na época de Eduardo Azeredo, quando Eduardo Azeredo, no mesmo posicionamento da Polícia Militar em movimento de greve, nós fomos lá avisar o Eduardo Azeredo e ele dizia para nós, não, está tudo sob tranquilo, o comando disse que a tropa está sob controle. E nós tivemos até morte na manifestação. Então essa preocupação eu não estou vendo por parte daquelas pessoas que dizem ser amigo do governador. Que eu acho que é um assunto que a Assembleia vai ter que se envolver. Porque na hora que empipinar, o problema vem para aqui. Nunca vai lá para o Palácio. É as galerias, o pessoal vem para aqui manifestar, vem a Polícia Civil manifestar, vem a Polícia Militar, venha para aqui. Então eu acho que está na hora do governo prestar atenção no que está acontecendo, Rogério Correia, em Minas Gerais. Estão acabando com a Polícia Civil. Nós temos uma cidade, lá em Papagaios, que é a 5ª cidade mais violenta de Minas Gerais. A gente fala isso com maior tristeza, eu sou deputado majoritário lá há 4 mandatos. Já está sem delegado há 1 ano. Há 1 ano sem delegado. 1 ano sem delegado. E nenhuma providência tomada. Nós fomos lá numa reunião com o prefeito, lá na Defensoria Pública, com o deputado Lafayette Andrada, nem anotar ele não anotou, vou tomar providência. Eles estão levando o negócio na brincadeira. Estão levando o negócio na irresponsabilidade na questão da segurança pública em Minas Gerais. Porque eles ficam lá manipulando dados, fazendo levantamentos. Hoje você vai na delegacia do interior, em vez de estar apurando inquérito, estão preenchendo o questionário. Saber quantas pessoas entrou na delegacia, quantas pessoas saiu, quantas pessoas foram atingidas, o que foi feito isso. Eu perguntei para eles, para que isto? Para quê? O povo precisa de resultado prático. O pessoal está precisando de efetividade da Polícia Civil. Principalmente da Polícia Civil, que está de greve. E o governo está desconhecendo essa greve, Mourão. Como desconheceu a greve das professoras, que nós cansamos de falar aqui. Falei, gente, as professoras estão entrando de greve. Não, é meia dúzia. Gente, o povo está entrando de greve. Nada só, isso é meia dúzia de escola que está de greve. Quando o governo acordou, nós estávamos quase 70% das escolas de Minas Gerais paralisadas. E isso está acontecendo com a Polícia Civil. A Polícia Civil precisa de ter um melhor atendimento por parte do governo. Pelo menos conversar com as suas lideranças. Há uma insatisfação geral. A gente chega lá na delegacia de Pará de Minas, Mourão. Se nós não formos lá levar papel, levar tone para pôr no computador lá, na máquina copiadora, fica sem serviço, não tem como trabalhar. Não tem veículo, não tem estrutura. Uma cidade importante como é a Pará de Minas, sede regional, totalmente abandonado, dentro daquela lógica que eles queriam fazer, deputado Mourão e Denilson, representantes, que tem um projeto lá, não sei de quem, qual que é o louco e o maluco, acabar com a Polícia Civil das cidades com menos de 10 mil habitantes, Vanderlei. Com menos de 10 mil habitantes, acaba a Polícia Civil, é onde a gente vê que a Polícia Militar está engolindo o trabalho da Polícia Civil, que é diferente do trabalho da Polícia Militar. E isso está acontecendo. E nós estamos vendo aí, não pode falar, não pode discutir. Nós temos que discutir sim. Nós temos que levantar essas questões em defesa do nosso Estado, em defesa do nosso cidadão.
Porque tem umas pessoas que fazem planejamento, principalmente na área de segurança, Mourão. Aquelas empresas que o governo contrata que não conhecem segurança pública. Segurança pública não é planejar qualquer coisa, não. O funcionamento, ele é diferente, ele é mais complexo, ele é mais difícil. Nós estamos vivendo um problema que não é só culpa do governo, né? Nós estamos vendo as drogas tomaram conta aí da nossa juventude, que nós precisamos acordar, nós vamos ter que participar disso, porque nós perdemos, nós como Estado, perdemos o controle das drogas, perdemos. Estamos perdendo essa guerra, por incompetência do governo federal, que deveria combater mais as nossas fronteiras, e não combate, porque não querem combater, porque não querem. Capacidade de combater tem lá o Exército, tem a Aeronáutica, tem a Marinha, por que eles não podem trabalhar em benefício do nosso povo? E quando vem para os estados é a mesma coisa, não tem estrutura para fazer esse combate, e isso está tomando conta da nossa juventude, está acabando com a nossa juventude. Então nós precisamos levantar essa questão, e esse é um dos pontos que eu levanto aqui hoje. A Polícia Civil está de greve. Será que o governo, Rogério, será que o Anastasia sabe disso? Será que ele sabe? Porque o Anastasia sempre foi muito de conversar, eu acho que as informações não estão chegando nele. Tem alguém lá do setor de baixo, terceiro, quarto escalão, discutindo isso. Não pode ser, isso é assunto de Estado, é assunto de segurança. Assunto de segurança, quem discute é o nosso chefe, o maior, que é o governador. A palavra, o deputado Rogério Correia. Deputado Antônio Júlio, eu pedi uma parte de vocês, vou ser bastante breve. Mas hoje o governo entregou nesta casa, aproveitar as lideranças de Nilson, da Polícia Civil que estão aqui, e também as demais categorias, policiais militares, sargento Rodrigues, estão também em campanhas, professoras, minhas colegas. O governo entregou hoje aqui na casa a Lei de Diretrizes Orçamentárias. A previsão do governo é de uma receita 12% maior em 2012, o ICMS 15% impulsionado pela alta do minério. 12% a mais na receita. Não há previsão de nenhum centavo de aumento para nenhum servidor público. Então o governo, Antônio Júlio tem razão, continua desconhecendo completamente o movimento que estamos tendo em defesa do serviço público, que foi achatado nesses 8 anos do governo Aécio Neves. Por falar em Aécio Neves, é preciso dizer que ele veio esse fim de semana em Belo Horizonte. Desta vez parece que não foi no Rio de Janeiro, devia estar chovendo lá, preferiu vir a Minas. Chegando aqui, conversou com o governador Anastasia e descobriu que tem uma dívida de 60 bilhões. Essa dívida é impagável. E nós ficamos perguntando, mas e o déficit zero? Onde foi parar o déficit zero, que até placa de déficit zero inauguraram para o Estado? Agora estão apertados com uma dívida de 60 bilhões, querendo justificar aos servidores públicos que não poderão dar aumento. Não é verdade. A própria secretária Renata Vilhena disse nessa casa que apenas 37% está destinado ao pagamento do servidor público, e não mais os 48%, pelo novo cálculo que fazem, retirando dali os inativos. Então há folga orçamentária para pagar os servidores, e eu ainda perguntei à secretária Renata, que foi a única coisa útil que ela falou aquele dia, que ela veio fazer, aí sim um show aqui de choque de gestão, reiterando o déficit zero que não existe. 60 bilhões de dinheiro foi o que a sim deixou, o Estado falido. Agora ele reconhece a dívida que foi se avolumando. Na época de Itamar Franco era 14 bilhões, chegamos a 60 bilhões, numa negociação que foi feita entre a FHC, elogiado aqui pelos tucanos, Deus me livre, não sei como é que alguém tem coragem de lembrar a FHC e de elogiar. 60 bilhões de dívida, Antônio Júlio. E agora uma receita 12% maior, e eles querem entrar com uma dívida para não pagar o servidor. Então, Vossa Excelência está com toda a razão de trazer essa discussão. Meu plano está acabando. Eu tenho 2 deputados postados ali para falar, mas eu gostaria de falar da dívida pública. A dívida pública é esta, que eu tenho discutido isso aqui há 6 anos. Quando o governador lançou o déficit público, eu já fazia essa denúncia. Não é muito só culpa do governo atual, né? A culpa vem lá de atrás do Eduardo Azevedo, que negociou mal. Até o próprio governador Aécio Neves, que foi senador, ele está um pouco mal informado, que ele fala que o indexador é TJLP, e não é TJLP, é o IGPDI, que é pior, é o dobro do TJLP. Agora, o mais grave, Mourão, que é 7,5% de juros. Nós temos que fazer alguma coisa em defesa de Minas. Minas vai pagar 400 milhões de juros por mês. 400 milhões de juros. Um dinheiro que nós não temos para investir. Nós não temos esse recurso para investir.
mas somos obrigados a pagar a rolagem da dívida. Então, eu acho que está na hora o deputado Adelmo Carneiro está levantando a frente para a gente fazer essa discussão. Não é discutir se é Lula, se é Dilma, se é essa. A dívida foi mal negociada. Eu fui o único deputado na época que levantei essa questão. O Itamar Franco, quando assumiu, eu termino, presidente, ele levantou essa questão. Fez moratória. E o PSDB foi contra a moratória. Para levantar essa questão. Então isso ficou grave, porque isso não foi nós que estamos dando esses dados. Foi dado aqui pela equipe do governo, apenas consolidou aquilo que nós já sabíamos, né? Deputados, o tempo está esgotado. Já termino, senhor presidente. Então é isso que precisa ser discutido. O problema da dívida, até dizer ao senador que não é TJLP, não é GPDI, que é o dobro da TJLP. Que até se fosse pela TJLP, tinha diminuído um pouco esse nosso endividamento, infelizmente.